não sabia que estava acontecendo esse tipo de coisa. Acho muito inquietante, né? Porque, na verdade, é todo um mercado da segurança privada que vai sendo reativado e as milícias, efetivamente, elas surgiram assim, né? No Rio de Janeiro, a experiência das milícias é terrível, né? Porque, vamos dizer, muitas vezes é uma turma de fora, né? E eles fazem uma extorsão que exatamente os grupos criminosos não faziam, né? Porque o mal bem, o Comando Vermelho, então os outros comandos, eles são de lá, então tem um jeito de, você mesmo se pede alguma coisa, tem um jeito de negociar, de acertar, daí de passar por a net, o gato net, essa coisa toda, mas tem todo um outro jeito de gerir que não é a mesma coisa que esses grupos. Acho que é importante. No fundo, assim, os serviços, na verdade, eles foram efetivamente privatizados, né? E, no fundo, há uma disputa de ilegalidades, no caso, né? Eu acho que é bom... e, certamente, as milícias no Rio de Janeiro podem começar a fazer moda, né? O que é uma catástrofe, né? É uma coisa muito, muito inquietante, né? É, mas, enfim, que é isso. Quer dizer, no fundo, o serviço, segurança, a gestão da ordem já saiu da mão do Estado faz tempo, né? Então, acho que, no fundo, é um pouco isso que está... E daí tem uma disputa, né? Para saber quem é que faz isso. É... Essa coisa do consumo, ela é, de fato, complicada, né? Agora, a primeira coisa é a seguinte, isso não é só um problema de periferia. Isso é geral, né? É... A classe média nunca esteve tão endividada para poder manter um consumo inteiramente ensandecido, né? Aliás, a crise econômica nos Estados Unidos detonou por causa disso. Quer dizer, compra o que não pode. Não é o tal do subprime, da coisa de comprar a casa própria sem dinheiro. Quer dizer, é a lógica do endividamento, né? E aí eu acho que tem duas coisas, você tem toda a razão, e eu acho que tem duas coisas muito complicadas, que vai bater também em algumas questões que vocês levantaram. A gente tem um capitalismo hoje em dia que funciona na lógica da dívida, né? Cartão de crédito, né? As vidas das pessoas hoje em dia é gerida não por aquilo que ela ganha, mas pela fatura do cartão de crédito. E o limite do cartão de crédito, que não é você que define, é a operadora. Né? De vez em quando a gente recebe, né, uma notícia do banco, o banco, daí eles decidem, como você é uma cliente preferencial, né? Daí decide que o teu limite mudou, não sei para onde. Né? E certamente tem a menor correspondência com aquilo que você ganha. É um horror, entendeu? Assim, tudo caindo aos pedaços mesmo, entendeu? Mas todo mundo com cartão de crédito, né? Veja, comprar sem ter dinheiro para pagar, que é a lógica do cartão de crédito, tecnicamente chama-se delinquência. Né? Você... Agora, então as pessoas começam a organizar suas vidas não em função do que ganha, mas em função de como é que vai fazer para pagar a dívida. A classe média é assim. Não tem por que a periferia ser diferente. Né? Agora, qual é o complicador? Na lógica da dívida, que é a lógica do capital financeiro, a origem do dinheiro não tem a menor importância. Tá certo? Então isso muda tudo. E muda na classe média. A classe média anda muito delinquente também. Entendeu? Só que daí o pai de classe média manda o filho para uma clínica, entendeu? Mas tanto que está aumentando, inclusive, a presença de gente de classe média na população carcerária. Ela está muito delinquente. Né? Porque eu acho que aí tem, por exemplo, no primeiro é a coisa, por exemplo, a lógica do salário, que é a lógica de antigamente, é a lógica do dinheiro honesto. Né? Então o cara compra, então, não, eu sou pobre, como é que é? Eu sou pobre, mas não é. Qual é a expressão que a gente sempre fala? Mas enfim. Pobre no mato, então tem aquele dinheiro honesto, daí vai formando a poupança, vai fazendo pé de meia, então é um dinheiro. Sabe, quando tem uma dívida com o nome sujo na praça, é uma humilhação, né? Uma baita de uma humilhação. Hoje em dia, não.
né? Porque a lógica é outra. É a lógica do ganho, é a lógica do consumo e a lógica da dívida. Né? Então é muito interessante, porque, por exemplo, na lógica de Casas Bahia, é muito interessante, né? O pessoal que vai se endividando com. Né? Porque sabe, inclusive, que se vai endividar, daí não tem problema, porque daí a família, porque o filho, porque o primo tem os outros cartões, e vai continuando um cartão pagando a dívida do outro cartão, né? É assim que funciona. E também sabe que a partir depois de 3 meses, a Casa Bahia vai começar a negociar a dívida. Então o cálculo é. Eu faço a dívida, daqui 3 meses a dívida bateu, entendeu? Né? Porque daí começa a negociar. Né? Então não tem problema nenhum ficar com o nome sujo. Classe média também é assim. Né? Então aí tem uma coisa que eu acho que vai mexer com as coisas que vocês perguntaram, que é isto. É a origem do dinheiro que importa pagar. A origem do dinheiro tem muita importância. Se a origem é honesta, não é honesta, entendeu? Se é golpe, não é golpe. Então, eu acho que é tudo isso, entendeu? Vai minando, vai embaçando a fronteira do certo e errado. Entendeu? Isso na classe média também é. Mesmo para falar dos ricos, eu estou falando aqui dos pobres mortais, vamos dizer assim. Né? Os ricos, daí é como, entendeu? É uma conversa que eu nem sei o que é, entendeu? Mas vamos dizer do mundo que é o mundo no qual, mal ou bem, a gente consegue entender e ver. Né? Então, aí acho que vai tudo complicando, de fato. Né? Então, vamos dizer, é tudo mais complicado do que apenas uma questão de boa moral, má moral, entendeu? Porque, no fundo, é uma engrenagem mesmo, né? Que é toda meio micada, né? No final da década de 70, início da década de 80, existiam os movimentos sociais organizados e com uma penetração na periferia, eu não diria de maneira generalizada, mas bastante significativa. Aqui na nossa região, nós pegamos um pouco esse momento onde havia grupos, os mais diversos, organizados para reivindicar também as mais diversas carências da periferia. Ou seja, havia, em certa medida, né, um nível de organização. E a gente faz umas leituras com relação a essa situação, que nós perdemos, né, essa possibilidade de alavancar essa organização popular para uma organização mais consequente. Também não sei que nível de consequência. Mas, ou seja, nós perdemos o bonde da história no que diz respeito à organização da periferia, não é, para um enfrentamento futuro. Não? Ou seja, em que medida essa situação vivenciada pela essa ilegalidade pode ser que tenha substituído, não é, ou se apresentado do ponto de vista organizativo para os setores populares. Porque, de uma certa maneira, seja a organização, essa organização do crime, não é, com as mais diversas facções, aí, e seja a organização paramilitar, né, que tem aí via milícia, via, né, elas se apresentam do ponto de vista de alternativa. Né? A senhora faz alguma leitura nessa direção ou não? Porque muitas vezes a gente fica imaginando coisas que não têm um fundamento minimamente que esbarra na ciência, né? E se fica na...